Tive de atravessar o inferno do desespero. Esse pequeno enxertozinho, ele é parte de um trecho maior que nós vamos comentar aqui ao longo desse vídeo e que convidamos você, nós aqui da Escola do Sentido, convidamos você a refletir conosco sobre a relação íntima entre Viktor Frankl, o autor, e a logoterapia, sua obra. Mas antes, gostaria de me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou Thaline Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e venho junto com o meu colega Matheus Nunes e com a nossa equipe, desenvolvendo nosso trabalho aqui no YouTube, nos propondo a pensar temas, pensar noções teóricas, noções conceituais, questões da vida, a partir do referencial teórico da logoterapia. Como eu havia dito antes, né, essa frase forte que nós trouxemos para introduzir o vídeo, vem de um trecho maior que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, ler aqui para vocês, a partir do qual depois nós vamos traçar algumas reflexões que falem de Viktor Frankl, que falem da sua concepção da logoterapia, mas também que atravesse que atravesse nossas vidas e nos convide, né, a refletir sobre nós mesmos. Então, esse trecho está no livro A Vontade de Sentido, e ele diz assim: quer dizer da ideia de que o fundador de uma escola em logoterapia, em última análise, descreve em seu sistema a sua própria neurose e escreve em seus livros casos da própria vida. Obviamente, eu não estou autorizada a falar nesse contexto de Freud ou de Adler, mas no que diz respeito à logoterapia, eu confesso de boa vontade que, quando jovem, eu tive de atravessar o inferno do desespero sobre a aparente falta de sentido da vida, passando pelo niilismo extremo, até que pudesse desenvolver imunidade contra tudo isso. Eu desenvolvi a logoterapia. Então, a gente começa trazendo esse contexto, né? Lá no texto, na palestra, o Frank está falando sobre as outras escolas de psicoterapia, né? De Freud, de Adler, do desenvolvimento que eles fizeram de suas propostas psicoterápicas. E depois de comentar, Frank faz as considerações sobre ele mesmo, né, sobre ele próprio e sobre a logoterapia também. E aí ele evoca, né, uma reflexão que muitas pessoas têm, que muitas vezes a proposta psicoterapêutica, a abordagem criada e desenvolvida em psicoterapia por um autor, tem muito a dizer dos combates da pessoa dele mesmo, né? E aí começa a nossa frase, né? O Frankl diz que ele não está, obviamente, né, autorizado a falar a partir da experiência de Freud ou de Adler, né? Se a psicanálise, se a psicoterapia individual, né, a psicologia individual, tem algo da pessoalidade, dos adoecimentos, dos combates, dos enfrentamentos desses autores fundadores. Mas no que concerne à experiência dele e à criação da logoterapia, sim, teve. Né? Então, é até como ele diz no nosso trecho aqui colocado, né? De bom grado, ele confessa isso. Né? Então, assim, a criação, a concepção, o desenvolvimento da logoterapia tem a ver, em primeiro lugar, com Frank enfrentando ele próprio as questões sobre o sentido da vida, se a vida de fato teria um sentido, de alguma forma possível de sentido, ou se tudo na nossa existência é um absurdo. Se você acompanha aqui o canal assiduamente, sabe que não faz muito tempo a gente lançou um vídeo sobre os reducionismos, e no qual Frank critica o niilismo, né, como essa visão de mundo, como esse olhar para o mundo, como essa visão de mundo, como esse olhar para o mundo, no qual vê-se como se a vida não tivesse sentido, como se a existência ela carecesse de um sentido. Então, meio que entregando-se à absurdidade, né? E aí é interessante porque lá nesse vídeo, e até eu convido, né, se você ainda não assistiu, é só procurar que é um dos nossos últimos vídeos, a gente pode também deixar aqui o link na descrição. A gente fala sobre quanto Frank critica o reducionismo como esse desdobramento do niilismo. E aí, neste vídeo aqui, há um diálogo interessante com o vídeo anterior que eu estou mencionando, né? Frank fala de primeira pessoa.
Então, ele criou a logoterapia, ele foi descobrindo e desvelando essa proposta psicoterapêutica com visão de homem, visão de mundo bem fundamentada, tendo a incondicionalidade do sentido como uma de suas noções importantes, ou seja, que cada momento é possível a pessoa vivenciar sentido, exatamente a partir do enfrentamento dessa noção de aparente falta de sentido. Então é interessantíssimo quando o Frank nos fala, né? Eu confesso de boa vontade que quando jovem tive de enfrentar o inferno do desespero sobre a aparente falta de sentido da vida, passando pelo niilismo extremo, até que pudesse desenvolver imunidade contra tudo isso, né? Então, aí a frase prossegue dizendo, né? A frase seguinte é: eu desenvolvi a logoterapia. Então, a logoterapia aparece como que para imunizar Viktor Frankl, a pessoa Viktor Frankl, dessa experiência do absurdo, da falta de sentido, do niilismo e do desespero. E Frankl foi desenvolvendo, né, a partir do seu olhar como médico, do seu trabalho profissional, das suas leituras filosóficas, mas também da sua experiência como pessoa, gestando ao longo desse combate, do enfrentamento dessas questões acerca de se a vida teria sentido ou não, ele foi gestando, foi como que construindo, criando, né, a partir da sua resposta pessoal de afirmação à vida, também essa proposta psicoterapêutica linda, que é a logoterapia e a análise existencial. O que nos leva, portanto, a algumas reflexões que atravessam também a nós. Às vezes, a desconfortável questão que enfrentamos pode ser exatamente o nosso frutífero caminho de sentido. Como assim, Taline? Então, foi enfrentando esse sentimento desesperador de falta de sentido que Viktor Frankl se propôs a olhar essa questão de frente e trilhar um caminho de descoberta a respeito da questão que tanto o intrigava, que tanto atravessava e questionava a sua existência. E percorrendo esse caminho, ele foi encontrando a resposta, vamos dizer assim, para ele mesmo, mas também desenvolvendo um produto, criando algo que pudesse impactar a vida de outras pessoas, que também elas, quando estivessem questionadas com relação a esse sentido, pudessem enxergar nos caminhos, nas veredas da logoterapia, possibilidades de compreender as questões que vive e pôr-se a caminho de desdobrar sentido. Então, foi nesse enfrentamento daquela questão forte para ele que Frankl foi caminhando e, ao caminhar, descobrindo, encontrando sua resposta, e não apenas encontrar egoísta, né? Mas encontrar esse descobrir que transbordou e chegou até nós. Então, muitas vezes também para nós, né? Às vezes a questão que nos tensiona, aquela questão que se coloca para nós, se nós olhamos elas de frente, se nós nos dispomos a caminhar em descoberta, podemos também nós encontrar não apenas a resposta que estávamos procurando, mas ao encontrar, ao desvelar ao longo desse caminho e encontrando a resposta, mas não só, permitindo que esse encontrar, que esse caminhar chegue a ser frutiferamente caminho de sentido para nós e que também, como no caso de Viktor Frankl, possa transbordar para os outros. E aí aqui é interessante falar que a gente está citando Viktor Frankl porque a gente está partindo de uma frase dele e porque também um referencial, o referencial mais importante aqui desse canal. Mas você pode pensar em outras personalidades conhecidas, né, que foi no enfrentamento de alguma questão que elas foram construindo a sua melhor música, desenvolvendo o seu melhor filme, tendo a oportunidade de escrever o seu livro mais importante, ou a sua atuação mais intrigante numa série, num filme, ou mesmo não pensando por esse lado mais, vamos dizer assim,
mais macro, né? Às vezes na nossa vida mesmo, ao nosso lado, a gente percebe, testemunha, acompanha pessoas que, ao desenvolver o enfrentamento das questões que se impõem a elas, que atravessam, às vezes que até se impõem de uma forma trágica, a partir da dor, a partir da culpa, a partir do sofrimento, né? Estas pessoas, a partir do seu enfrentamento corajoso e digno diante dessas questões e desses trágicos que se colocam, essas pessoas abrem caminhos de descoberta de sentido, de encontro existencial com as questões da vida, e vão descobrindo, né, vão desvelando o sentido. E ao fazerem isso, né, não se encapsulam, né, mas transbordam. Transbordam algum tipo de testemunho de que a vida sim tem sentido e de que é sim possível e valioso investir em encontrar esse sentido na vida. Vale sim enfrentar corajosamente e não apenas nos negarmos a lidar com essas realidades. E aí, tendo isso em vista, né, fica uma questão para nós, para você, para mim, para cada um de nós aqui da equipe da Escola do Sentido. Quais os desafios que tem nos tensionado? O que tem sido questão existencial para nós? Se a gente consegue parar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o que se apresenta a nós, sobre quais missões estão nos desafiando, quais questões nos estão inquietando, talvez obviamente, né, com o suporte oportuno, com uma boa rede de apoio ao seu lado, digamos assim, você possa, ao invés de fugir, ao invés de tentar fazer de conta que não existe, enfrentar essa questão, olhar de frente para esta tensão, é, se permitir experimentar esse incômodo, porque pode ser exatamente ele, como esse desespero infernal foi para Frankl, né, que abra veredas novas, realmente significativas, em que a gente não está fabricando uma paz interior, em que a gente não está, de alguma forma, maquiando nossas dores, mas que nós estamos, de fato, abertos à possibilidade de encontrar sentido, abertos à possibilidade de caminhar por caminhos significativos para que esse sentido se desvele. E aí vem o outro elemento, né? Quando eu trago esse elemento do caminhar, a busca pelo sentido, ela se dá na ação, né? Ela se dá numa ação responsável, quer dizer, não é um mero agir, mas um agir munido de intencionalidade da nossa melhor resposta diante dessa questão que se apresenta a você, que se apresenta a mim, que pode se apresentar a cada um de nós, particularmente, singularmente, e que por isso mesmo só nós podemos dar conta dessa questão que se apresenta à nossa pessoa. Então, eu queria concluir esse vídeo encorajando, né? Como eu disse, essa resposta, esse enfrentamento, ele se dá numa ação responsável. E a gente pode, a partir dessa ação responsável, transbordar, como disse anteriormente. Quer dizer, ao encontrar o seu caminho, né? Ao fazer o seu enfrentamento diante do desespero, da aparente falta de sentido, Viktor Frankl foi desvelando e construindo, desvelando o sentido e construindo a logoterapia, que, como comentei antes, né, impacta-nos até hoje, nos nossos dias. A cada um de nós, né, que nos abrimos para a leitura das obras desse autor tão especial, que testemunhou tanto essas palavras e essa construção que ele desenvolveu. Assim também nós, ao descobrirmos que questões nos atravessam e ao buscarmos dar uma resposta em um agir responsável, munido de intencionalidade, valor, intencionalidade na direção de um valor, de uma missão, de uma pessoa amada, nós podemos, além de caminhar e nos enriquecer na beleza desse caminho, ter a oportunidade de impactar a vida de outros, com o que a nossa resposta possa vir a construir. Como eu disse, né, nos exemplos, quando eu estava tentando evocar alguns aqui para a gente pensar, é, hoje pode ter livros, como Em Busca do Sentido é um, né, exemplo, mas você pode pensar em outros, de outras personalidades, como um filme, como um livro, como uma atuação, como diz, como uma música,
como um texto, né, um conto, foram impactantes, foram produtos, né, desse enfrentamento de pessoas que agiram em nome desse ser responsável, em nome desse sentido. O que nos instiga e o que nos convida a fazer o mesmo, ao identificarmos quais são essas questões, quais são essas tensões que nos atravessam, e nos decidirmos a enfrentá-las, é possível que, no nosso que o nosso caminhar seja frutífero, ande longe de ser estéril, e que muitos desses frutos possam chegar para as outras pessoas como uma concretude, né? Como algo específico, como algo que construímos. E que quando esse algo construído por nós atravessar, respingar na vida de outras pessoas, que possa ser também, de algum modo, é, uma possibilidade nova de cultivar sentidos para ela, na experiência dela. Né? Então, concluindo aqui esse vídeo, gostaria de deixar essas colocações. Né? É, se você puder parar um pouquinho, né? Parar um pouquinho para pensar o que te atravessa, que questões te desafiam. Ao Frankl, né? Foi o desespero de se deparar com uma vida que poderia vir a não ter sentido, que o moveu a buscar uma resposta intencionada, uma resposta existencial. Ao Frankl, ao realizar essa busca, percorrer esse caminho, foi acontecendo de desenvolver a logoterapia, do qual ele não se envergonha de confessar que foi por esses caminhos, né? Então, a logoterapia foi primeiramente imunizadora para ele, diante do niilismo. E a nós, né? Que questões nos atravessam, como eu enfrentaria essas questões, esta questão que se impõe a mim, não a qualquer outra pessoa. Estou disposto, né, a trilhar um caminho de enfrentamento, e que é importante saber, uma vez que você se põe em marcha, né, para exatamente encarar, olhar de frente, travar um caminho de descobrimento a partir do enfrentamento dessa questão, é muitíssimo possível que você impacte de forma muito especial a vida de outras pessoas com o produto, né, com o que se foi criando a partir do seu enfrentamento, a partir da sua corajosa caminhada de busca, de desvelamento de sentido, de busca de dar a sua melhor resposta existencial para aquela questão que se põe. E para finalizar, lembrando, ao se pôr em marcha, né, quando você chega ao porto desejado, quando você faz esse desvelamento de sentido, você também se enriquece como pessoa, você também se transforma. Você já não é mais o mesmo de quando a caminhada começou. Então, ao final aqui desse vídeo, gostaria de te agradecer por ficar conosco até agora, por dar atenção ao nosso trabalho. Gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que a logoterapia e as reflexões a partir dela possam ser cada vez mais conhecidas, possam impactar cada vez mais a vida de diferentes pessoas, e que nós possamos estender o nosso diálogo significativo para cada vez mais pessoas interessadas nessa temática do sentido, interessadas em percorrer caminhos significativos. Gostaria ainda de sugerir que você deixe aqui no espaço dos comentários as suas colocações, suas dúvidas, suas sugestões para próximos vídeos, suas indagações ou alguma impressão que tenha ficado desse vídeo que estamos concluindo. Por fim, gostaria de pedir que deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal da Escola do Sentido. Lembre de ativar o sininho das notificações para que você possa estar sendo sempre bem informado a respeito das nossas ações aqui no YouTube. Convido ainda você a nos seguir no nosso perfil lá no Instagram. Lá a gente sempre vai postando coisas novas do que a Escola do Sentido está fazendo, promovendo, participando, criando, né? Então você fica sempre bem informado em primeira mão ao nos seguir lá no Instagram. Para nos seguir, basta ir aqui no primeiro comentário, no comentário fixado, o primeiro comentário aqui do vídeo, vai ter lá um linkzinho para que você vá até o Instagram e nos acompanhe por lá. Passe a nos seguir. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.